Vamos retornando aqui então, pessoal. Voltando aqui. Então, a parte do CPK, ela funciona da seguinte maneira. Para tu calcular o CPK, tu vai fazer uma análise de cada uma das metades da curva, ou seja, tu vai calcular o CPK superior e o CPK inferior através dessa fórmula aqui, ou seja, tu vai calcular a distância do teu carro para a parede do lado direito e a distância do teu carro para a parede do lado esquerdo, tá? Ele vai fazer através dessas fórmulas, tá? Como é que tu faz essa análise da distância? Analisa o lado superior, que seria o CPK superior, que é o limite superior de especificação menos a média das médias, dividido pela metade da largura do teu processo. Quanto é que é a metade da largura do teu processo? 3 desvios, tá? E no inferior a mesma coisa, a média das médias menos o limite inferior de especificação, tá? Então, se o CPK for menor que 1, o teu processo é efetivamente não capaz. CPK maior que 1, processo efetivamente capaz. Se o CP e o CPK não forem iguais, o teu processo vai ser descentrado, ou seja, mesmo que ele caiba dentro do limite de especificação, ele não está centralizado. Tá vendo? Então, aqui, se eu pegasse esse exemplo aqui, o meu CP, tanto o CP quanto o CPK seriam maiores que 1, porém eles não seriam iguais, seriam diferentes, tá? Ou seja, o processo não é centralizado. A tua média do processo não está na média do limite da especificação. Esse CP superior for igual ao inferior igual ao CP, vamos ter um processo centrado, tá, pessoal? Então, essa aqui é a condição ideal, a condição desejada, ou seja, o teu carro cabe tranquilamente dentro da garagem, tanto CP quanto CPK é maior que 1, e ele é centralizado, tá? Outra condição, olha, o teu carro é mais largo que a garagem e mesmo assim tu ainda bate na parede. Significa que tanto CP quanto CPK são menores que 1. Eu posso ter CP e CPK menores que 1, porém teu processo ser centralizado. Isso não é de um todo ruim, tá? Então, se eu tenho essa condição inicial aqui, primeiro eu tenho que trabalhar para centralizar o processo e depois para reduzir a variabilidade. Se eu tenho essa condição inicial 2 aqui, na qual a largura do teu processo está adequada, o que te falta aqui é só centralizar o processo, tá? É só fazer ajustes no qual a média das médias fique condizente com o teu ponto de especificação aqui, tá, turma? Para trazer o processo para a condição desejada, tá? Que é basicamente o que a gente tem ali. Se nós formos calcular, então, o CPK daquele nosso exemplo, tá? Desse exemplo aqui que a gente calculou, que a gente viu aqui, tá? Então, vamos calcular CPK com essa fórmula aqui. Limite superior de especificação é 90, menos a média das médias, 73,8, dividido por 3 vezes 7,42. Isso dá 0,73. Já no lado inferior, a tua média das médias é 73,8 menos 50 dividido por 3 vezes o desvio, que dá 1,07. Ou seja, é o que eu estava falando antes para o colega, o teu lado inferior não tem problema nenhum. Aqui, ó, tu tem uma determinada, embora teu carro seja mais largo do que a tua garagem, tu não está batendo aqui na parede da esquerda, não bate na parede da esquerda. Porém, tu está batendo bastante na parede da direita aqui, tá? Então, o CPK, o valor de CPK vai ser sempre o menor entre os valores que tu calcular. Tu vai calcular o CPK superior, CPK inferior, e o valor do CPK final vai ser sempre o menor que tu calcular. Tá, pessoal? Perguntas, dúvidas até aqui? Aqui, basicamente, o que a gente já viu na lâmina anterior, tá? Quando ambos são menor que 1, ou seja, o teu carro é mais largo que a tua garagem, mesmo assim tu ainda bate na parede.
o teu processo é centralizado, porém, ele não é capaz, porque o CP é menor que 1, tá? O que a gente pode fazer? Nesse caso aqui, ele é basicamente ajuste de máquina, tá? Se for para um processo fabril, etc., né? Tudo que a gente está falando aqui, pessoal, se aplica para qualquer tipo de processo, se aplica também para serviços, tá? Eu sei que a grande maioria da turma aqui é de engenharia mecânica, mas na engenharia de produção, principalmente engenharia mecânica também trabalha com serviços, né? Mas produção é mais corriqueiro, mais comum trabalhar com serviços, também se aplica. Eu uso exemplos aqui que daqui a pouco são um pouquinho mais fácil da gente compreender com peças, mas a gente pode estar falando aqui em tempo de atendimento de um cliente, tempo de setup, etc, etc, etc. Qualquer variável que me permita fazer uma análise estatística de valores tabulados, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu poderia fazer, tá? Programa de treinamento, se o meu problema for capacidade das pessoas, troca de fornecedor se for uma matéria-prima, se a matéria-prima tem uma variabilidade maior do que o meu processo exige, tá? Investigação de novos parâmetros de processo, projetos de experimentos, que a gente vai ver no decorrer aqui do grau B. Rever o produto, tá? Rever eventualmente o range, daqui a pouco o teu cliente está pedindo isso, mas será que ele realmente precisa isso? Né? Daqui a pouco vai lá, oferece um descontinho de 10 e deixa de investir 1 milhão. Tá? Não, eu vou te oferecer um desconto, vamos trabalhar esse range aqui, será que não atende a tua especificação aí, cliente? Ah, não, a minha especificação atende. Beleza, então vou te dar um descontinho aí, tu deixa de investir 1 zilhão ou até mesmo de perder o cliente. Tá? Então, a engenharia da qualidade, ela também ajuda a área comercial nesse sentido. Tá? Eventualmente, troca de tecnologia ou negociação com o cliente por limites mais largos, que é o que eu estava falando aqui. Tá? Ou a nossa situação ideal, processo capaz e centralizado. Tá? Então, em resumo, é esse quadro aqui que a gente viu. Tá? CPK menor que 1, processo não capaz. CPK maior ou igual a 1, processo capaz. Se o CP e CPK não forem iguais, processo descentrado. Se eles forem iguais, centrado. Tá? E uma coisa bem importante, pessoal, o CPK ele vai ser sempre menor que o CP. Tá? Por quê? Porque a gente sempre vai escolher o mínimo, o menor valor entre os dois calculados. E ele nunca pode ser... O menor valor nunca pode ser maior do que o CP. Tá? Então, se chegarem num cálculo e veem que o CPK, o menor CPK deu maior que o CP, tem problema. Tá? Perguntas, dúvidas até aqui? Não? Então, o CPK ele auxilia na decisão sobre onde a gente deve concentrar os nossos esforços de engenharia, né? Essa é a nossa listinha aqui. Processos com menor CPK devem ser priorizados em ações de melhoria. Isso aqui é de empresa para empresa, mas a gente coloca aqui a via de regra, tá? No caso de um processo com CPK menor que 1 e CP maior que 1, basta a gente centralizar o processo. Esse é um processo com pouco investimento, tá? Para fazer isso, via de regra, tá, pessoal? Tudo que está aqui é via de regra, geralmente, tá? Geralmente, com pouco investimento, a gente consegue tornar ele capaz. Centralizar um processo geralmente é mais fácil do que diminuir variabilidade. Estreitar uma curva de distribuição de um processo geralmente é muito mais difícil do que mexer essa curva de posição. Ou seja, se tu tem uma curva estreita e se tu tem um carro, vamos voltar para o exemplo do carro. Se tu tem um carro que cabe dentro de uma garagem, é mais fácil tu botar o carro dentro da garagem sem bater nas laterais do que tu fazer uma obra e aumentar o tamanho da garagem, ou tu diminuiu a largura do carro, entendeu? Então, via de regra, é muito mais fácil tu centralizar uma curva do que achatar uma curva. Uma curva que tem esse tamanho, é mais fácil tu mexer ela para lá e para cá do que transformar ela numa curva desse tamanho. Tá? E aí o exemplo do carro vale de novo. É muito mais fácil tu botar um carro no meio do que tu achatar um carro. Tá? Isso vale para qualquer processo.
Então, dessa forma, processos com CPK menor que 1 e CP maior que 1 devem ser priorizados em ações de melhoria. Caso a característica de qualidade for do tipo maior é melhor, né? A gente está trabalhando com uma... eu quero a dureza, quanto maior, melhor. Tá? O valor do limite superior de especificação ele é infinito, logo a avaliação da capacidade a gente usa só o CPK inferior. Tá? E se for o contrário, mesma coisa, só o CPK superior. Tá? Por algo que... estou avaliando o nível de contaminação. Quanto menor, melhor. Tá? Perguntas, dúvidas até aqui? Aqui é basicamente aquilo que a gente já viu, tá? Já trabalhou ali nos outros, tá aqui nos slides para vocês relembrarem. A tabela aqui para o cálculo do CP e CPK, nós vamos usar essa coluna aqui. Isso aqui muito importante é o tamanho da amostra, não é a quantidade de itens da amostra, tá, pessoal? Não é a quantidade de itens medidos, é o tamanho da amostra. Nós vamos usar o D igual a 2 para fazer uma inferência sobre o desvio padrão. Tá? Vocês usaram essa tabela, o D3 e o D4 aqui, para calcular os limites da carta de controle de amplitude, e vocês usaram o A2 para calcular os limites da carta de controle de médias. Tá? E agora nós vamos usar esse D2 aqui para fazer uma inferência acerca do desvio padrão do processo. Ok, turma? Vamos fazer um exemplinho aí juntos, para ficar um pouquinho, daqui a pouco, mais palpável para a gente? Vamos lá? Então, os dados da tabela representam a média e a amplitude de 30 amostras de tamanho N igual a 5, referente à largura de uma peça cerâmica utilizada para revestimento de paredes da construção civil, coletadas durante um processo de fabricação. Letra A, construa a carta XR, a carta média e amplitude. Isso aqui nós não vamos fazer porque era referente ao grau A, tá? E o colega antes perguntou se a gente ia voltar nisso, não. Letra B, estime o desvio padrão do processo. A aula de hoje a gente viu como fazer isso. Letra C, calcule CP e CPK, considerando a especificação 4.9 mais ou menos 1. Podemos fazer. Letra C, qual é o percentual esperado de itens defeituosos? A gente não viu aqui a probabilidade estatística, eu vi que o uso da tabela normal, eu vi que o professor Alexander também não colocou, então essa letra D a gente também não vai ver, e interprete e comente os resultados, nós vamos fazer. Tá? Então, pessoal, eu colei aqui. Estão vendo ainda? Eu colei aqui aquela tabelinha no Excel, tá? Opa, deixa eu compartilhar. Eu colei aquela tabelinha que a gente viu ali em Excel. Dá para ver aí, pessoal? Sim, professor. Tá? É a mesma tabela lá. Então, o que eu falei? Que a letra A nós não vamos construir a carta. A letra B, estime o desvio padrão do processo. Como é que a gente faz isso? Utilizando essa fórmula aqui. Desvio padrão, ele é a média da amplitude dividido pelo índice D2. Tá? Então, nós vamos fazer aqui a média. Então, eu tenho aqui amostra, média e amplitude. Tá ruim de ver, né? Mas olhem aí nos slides de vocês. É isso que vocês têm aí, tá? Uma tabelinha com amostra, média e amplitude. Certo? Então, nós vamos fazer a média, a função média, escreve média, seleciona o intervalo que tu quer. Essa aqui, então, é a média das médias, e a média das amplitudes,
Escreve média, seleciona a média das amplitudes. 4,373 e a média das médias 4,903. Tá? Dúvidas até aqui? Então, essa é a média das amplitudes. Como é que é a fórmula do desvio? É a média das amplitudes dividido pelo aquele índice D2. Tá? Quanto é que é a média das amplitudes? Vamos lá primeiro pegar o índice na tabela, tá? A média das amplitudes já está aqui. Vocês conseguem enxergar mais ou menos da minha tela aqui? Sim, mas está pequeno, né? E vai melhorar um pouquinho. Tá? Então, a letra B, a letra A a gente não vai fazer. Letra B, o desvio é a média das amplitudes, média de R, dividido por D2, que é essa fórmula aqui, tá? Quanto é que é o índice D2 aqui para a gente, pessoal? Ó, dessa tabela aqui, quanto é que é o índice D2? Qual o valor que eu devo pegar? D2 está aqui, né? Qual valor eu devo pegar? Vai ser o primeiro, 1,128? Não, porque o primeiro... Ah, não, primeiro para 2 ali, não esquece. Isso, ele depende do tamanho do N, do tamanho da amostra, né? Tá? Então, lembram que eu falei que, via de regra, uma das grandes erros que acontecem aqui. Qual é o tamanho da nossa amostra desse exercício? A gente tem 30 amostras, a quantidade de amostras é 30, mas o tamanho dela é igual a 5. Tá? Tá dito aqui. N igual a 5. Tá? Então, nós vamos pegar o N igual a 5. O mesmo 2,326 lá do exemplo que a gente viu. Tá? Então, o D2 vai ser igual a 2,326. É isso, né, pessoal? Então, agora, o meu desvio vai ser igual a média de R dividido pelo D2. Meu desvio deu 1,88. Tá? Tranquilo até aqui? Vamos aqui, então, para a letra C. Calcule CP e CPK, considerando a especificação de 4,9 mais ou menos 1. Tá? Letra C. Especificação é 4,9 mais ou menos 1. É isso que está dito aqui, né? Certo? 4,9 mais ou menos 1. Ou seja, o meu limite inferior de especificação é quanto? 4,8? Desculpa, 3,9, desculpa. 3,9, né? E o meu limite superior de especificação? 5,9. 5,9. Isso aí. Então, agora aqui é só botar na fórmula do CP. CP vai ser igual aqui, ó. Limite superior menos limite inferior dividido por 6 vezes o desvio. Então,
limite superior, limite superior menos o limite inferior, dividido por 6 vezes o desvio que nós calculamos aqui. E o meu CP deu 0,17. Tá, pessoal? Então, o processo, a gente, se não fosse um exercício de aula, nós poderíamos parar por aqui. Tchê, o teu carro é muito, muito, muito mais largo que a tua garagem. Pode parar por aqui que esse processo aqui, do jeito que tá, tu nunca vai atingir a especificação. Pode melhorar ele. Tá? Mas vamos calcular aqui também o CPK superior e o CPK inferior, só para termos didáticos. O que é o CPK superior? Ele é o limite superior menos a média das médias dividido por 3 desvios e o inferior, a média das médias menos o limite de especificação menos 3 desvios. Então, o superior é igual ao limite superior de especificação menos a média das médias, que está aqui, dividido por 3 vezes o desvio. Tá? Já o inferior, ele é a média das médias menos o limite inferior de especificação, dividido por 3 vezes o desvio. E olha que interessante, pessoal. Se não fosse no Excel, se a gente estivesse fazendo isso aqui na mão, provavelmente nós teríamos esse resultado. Tá? Ele só não deu absolutamente igual, porque o Excel vai até o infinito e além, digamos assim, né? Mas se nós pegarmos o número de algarismos significativos aqui, que são 2, se a minha medição foi feita com 2 casas depois da vírgula, eu vou usar 2 casas depois da vírgula aqui também. Esse cara aqui também, tá? O Excel hoje ele acaba nos confundindo, mas lá do cálculo 1, lá, poucos lembram, né? Mas se aqui a minha medição foi com 2, eu tenho que manter tudo com 2. Olha que interessante. CP igual a CPK, inferior e superior, tá? Então, vamos voltar no nosso exercício aqui. O que a letra D está pedindo? Qual é a percentual de itens fora? A gente não sabe, mas seria alto, tá? Então, ele não está... A letra D nós não vamos fazer. O A é do grau A. A letra D seria do grau A. E a letra E, o que ela está nos pedindo lá? Interprete e comente os resultados encontrados. Olha, os resultados encontrados me diz aqui que o quê? É um processo não capaz, efetivamente e potencialmente, e é um processo centrado, uma vez pois CP é igual a CPK inferior, que é igual a CPK superior. Tá? Ou seja, pessoal, nesse exemplo, nós estamos nessa situação aqui, tá?
CP e CPK ruins, processo com alta variação em relação ao limite inferior e os limites de especificação, né, tanto superior quanto inferior, porém centralizado. Nós estamos nessa condição aqui, ou essa condição aqui. Tá? Ambos são menores que 1, porém é centrado. Tranquilo de entender, pessoal? Perguntas, dúvidas? Professor, qual é a diferença do PP e o PPK, do CP e do CPK? Basicamente na maneira de calcular nenhuma. Tá? Basicamente na maneira de calcular nenhuma. O PP e PPK, eles já partem de processos mais consolidados. Isso aqui está fazendo, digamos, como se fosse uma análise preliminar de um processo para ver se ele atende às tuas necessidades, às necessidades do cliente. E um PP e PPK seria uma análise de capacidade, capabilidade interna da empresa, tá? Mas em termos de cálculo, basicamente nenhum. Tá? Então, o PP e PPK ele é usado mais internamente, mais para processos consolidados. Tá? O nosso curso aqui ele parte do princípio que a gente está iniciando uma análise de engenharia de qualidade. Beleza? Pessoal, dúvidas, perguntas? Vocês querem que eu deixe esse exemplinho aqui de Excel aí, coloque lá no... eu fiquei de colocar da aula passada, também não coloquei, né? Eu posso colocar o da aula passada e esse aqui também. Tá, pessoal? O que eu tinha programado para hoje era isso, tá? Nosso tempo acabando aí em seguida. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer comentar? Vamos voltar depois. Nos vemos na aula que vem. Pessoal, entendo dúvidas, me contatem, vocês têm meu e-mail aí, tá bom? Obrigado.